Olá, o Em Dia com a Ciência vai falar sobre diabetes através do projeto de pesquisa, padronização da técnica e validação dos valores de referência dos anticorpos contra a enzima descarboxilase do ácido glutâmico na população do Vale do Rio dos Sinos. O nome é complicado, mas os resultados podem mudar a vida de muitas pessoas. A pesquisa, que tem como foco avaliar a presença do anticorpo do diabetes tipo 1 em crianças, faz parte do grupo de pesquisas em bioanálises e é coordenada pela professora Daiane Bolsan. Essa pesquisa ela surgiu então com a ideia de se estudar um pouco melhor o diabetes, visto que ela é uma doença que ela vem crescendo muito nos últimos anos. Então a ideia dessa pesquisa é avaliar aqui na região do Vale dos Sinos qual é a prevalência do anticorpo que está presente, especialmente em crianças que apresentam diabetes mellitus do tipo 1. Então a gente sabe que hoje existe uma definição entre diabetes tipo 1 e tipo 2, e a tipo 2 ela é bem mais comum, ela acomete mais então adultos acima de 45 anos, e a tipo 2 mais adultos, idosos, e a tipo 1 mais crianças. E não se sabe por qual razão o nosso organismo parece de alguma maneira destruir a célula beta, que é a célula que produz a insulina, que é o principal problema do indivíduo que tem diabetes. Então a ideia deste estudo é avaliar na nossa população qual é o anticorpo que está destruindo a célula beta que causa a insuficiência na produção de insulina. Mas para que você possa entender toda a essência da pesquisa, é importante conhecer as diferenças entre a diabetes tipo 1 e tipo 2. No diabetes mellitus tipo 1, a criança pode nascer sem o diabetes tipo 1. O que acontece é que ao longo da vida, especialmente na idade escolar, a criança passa a desenvolver o diabetes tipo 1. Só que quando ela descobre que ela está com diabetes tipo 1, 80% da célula beta do pâncreas já está destruída pelo nosso organismo. O que ocorre é que geralmente tem estudos que mostram que o vírus da rubéola, que o uso de leite antes, ou o não amamentamento da criança até os 6 meses de idade, a retirada então do aleitamento materno, pode o nosso organismo olhar de uma certa forma para a albumina, que é uma proteína que está presente no leite da vaca, pode olhar para o vírus da rubéola, que é um vírus que a criança entra em contato na fase escolar, e o nosso organismo, ao olhar para esse vírus ou para a proteína do leite, ele olha de uma maneira que ele acha muito parecido com a célula beta pancreática. E o nosso organismo acaba desenvolvendo anticorpos que acabam destruindo a célula beta pancreática, imaginando que seria um invasor. Então o anti-GAD, que é o objeto do nosso estudo, ele é uma proteína importante que está na célula beta pancreática, que o nosso organismo entende ela como sendo uma invasora, sendo muito parecida com o vírus da rubéola. Então qual é a ideia desse estudo? Existem 3 anticorpos que acabam destruindo a célula beta. Nós estamos avaliando um no primeiro momento, que é o anti-GAD. A gente quer no primeiro momento descobrir se ele está presente, se ele está destruindo a célula beta, e ele aparece 8 anos antes da doença. Então, se a gente consegue, num primeiro momento, avaliar na nossa população se ele está presente, ele pode ser um marcador para que no futuro a gente consiga, com uma idade mais precoce, avaliar a presença desse autoanticorpo para que possa, então, se tomar medidas preventivas, como, quem sabe, no futuro, se ter vacinas que possam, então, impedir que o nosso organismo passe a destruir essas células betas, que são as produtoras de insulina. Os pacientes que são escolhidos para participar das amostragens do projeto passam por um processo de seleção que reúne entrevistas e exames. E no primeiro momento, a gente está dosando esse anticorpo na população entre 18 e 60 anos, para que a gente possa primeiro identificar se ele está presente aqui na nossa região. E é feita então uma coleta de sangue, e onde a gente dosa a presença ou não desse anticorpo. Inicialmente, então, é feita uma coleta de sangue e junto com a coleta de sangue o indivíduo preenche um questionário onde ali contém informações pessoais. Se já teve diabetes na família, com que idade teve diabetes. Então são N questões que são perguntadas aos indivíduos que depois compõem então o nosso método para poder fazer as análises. Após a coleta de sangue, o sangue é centrifugado, é feito análise de glicemia e outros parâmetros que envolvem ou não o diagnóstico do diabetes.
E depois, então, a gente dosa esse anticorpo por um aparelho que tem aqui na Fevale, que a gente chama de um aparelho de ELISA, onde a gente compra, então, uma placa onde a gente coloca o sangue dos indivíduos e ali aparece uma cor que nos dá uma análise quali e quantitativa da presença ou não do anticorpo. A pesquisa também já produz dados preliminares, o resultado em um aumento de casos de diabetes em nossa região. Hoje, a gente sabe que no mundo todo, hoje são 250 milhões de indivíduos com diabetes, que é o tipo 2. O tipo 1 ele é cerca de 5 a 6% dessa população. E aqui no Vale dos Sinos, a gente tem uma amostra de 600 indivíduos que apresentam DM1, que é o tipo mais raro. Só que esse número ele tende a crescer. Hoje a gente sabe que é cerca de 5% ao ano aumenta o número de crianças na idade escolar com DM1. Então hoje aqui no Vale dos Sinos a gente tem uma amostra de 100 indivíduos e a gente observa uma alta prevalência desse anticorpo que causa a destruição da célula beta em quase que na totalidade da amostra dos indivíduos com DM1, com diabetes tipo 1. O estudo tem alcançado reconhecimento junto à comunidade científica brasileira. Sendo assim, também é de suma importância para a comunidade como um todo. Afinal, estamos falando de prevenção de doenças. O grande problema é que se tem poucos estudos em função de que para análise é um custo muito caro. Hoje, o kit que a gente dosa, os autoanticorpos, ele custa em torno de R$3.000. Isso é possível fazer 40 amostras, então ele é um kit bastante caro. E também não se tem muitos estudos no Brasil de quanto, na nossa população, o quanto esse autoanticorpo está presente. Então, para a comunidade científica, a ideia é de trazer na nossa região, e especialmente, a gente sabe que Finlândia, Suécia, Itália são regiões onde há uma grande prevalência do diabetes mellitus do tipo 1. E talvez por a nossa colonização aqui no Rio Grande do Sul, ela ser bastante presente, hoje a gente sabe que nós só perdemos para São Paulo em prevalência de diabetes. Então aqui no Rio Grande do Sul há uma elevada incidência dessa patologia. Então a ideia para a comunidade científica é mostrar o quanto prevalece na nossa região, como que isso está acontecendo e de que maneira que a gente pode atuar frente a outras regiões do país para tentar achar medidas, como o anticorpo aparece antes da doença. Então é possível, talvez, quem sabe, virar um exame de rotina, talvez no teste do pezinho, quem sabe no futuro, a gente possa implementar esse exame e com isso obter medidas de diagnósticos mais precoce.